Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Eu espero que vocês tenham tido uma véspera de Natal sensacional, ceando com as pessoas que vocês mais amam, estando próximos das pessoas que vocês mais amam, que tudo tenha transcorrido da melhor maneira possível, que o Papai Noel tenha visitado a casa de vocês e tenha levado muita saúde, muito amor, muita paz e muita prosperidade, tá bom? Bom, o Papai Noel tá passando no Mengão Queridão e eu vou falar sobre quais jogadores têm mais chance do Flamengo anunciar daqui a alguns dias. Também quero falar sobre a reapresentação do Flamengo que acontece dia 26 de dezembro, também conhecido como amanhã. Alguns jogadores estão voltando ao Ninho do Urubu. Será que terão oportunidade para 2023 ou serão renegociados pelo Mengão Queridão? Também quero falar com vocês sobre a nova comissão técnica de Vitor Pereira. Amanhã, 5 profissionais e não 4, 5 profissionais se apresentam no Ninho do Urubu, que farão parte da comissão técnica do Vitor Pereira a partir do dia 2, né, de janeiro de 2023. É porque dia 1º o Vitor Pereira já é profissional do Flamengo, mas ele vai comparecer no Ninho do Urubu apenas a partir do dia 2 de janeiro. E eu vou falar tudinho para vocês sobre esses 5 componentes da comissão técnica do técnico Vitor Pereira. Mas antes, deixa eu mandar o recadinho do OneFootball para vocês e eu volto em seguida com todas as informações do Mengão Queridão. Enquanto isso, vai deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, suas amigas rubro-negras e, é claro, comenta pra caraca sobre todos os tópicos que nós vamos abordar aqui. Valeu? Espia só! O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem ver todas as notícias do Mengão Queridão em tempo real. Saiu, tá lá, nação. Também dá pra ver os melhores momentos de todos os jogos da Copa do Mundo. Sabe aquele jogo que você gostou pra danar? Que você se divertiu assistindo? Pois é, pode procurar lá no OneFootball que você vai achar os melhores momentos. Além disso, tem uma funcionalidade no aplicativo que chama-se Red to Red. O que a Red to Red faz? Analisa os confrontos da Copa do Mundo e também de outros campeonatos, pegando um time contra o outro e analisando os últimos 5 anos desse confronto. Ó, apostar agora virou mamão com açúcar com essa funcionalidade do OneFootball. O melhor é que o OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar hoje mesmo o OneFootball. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição do vídeo. Nação, vocês se lembram do zagueiro Gabriel Noga? Pois é, o Gabriel Noga apareceu muito bem na base do Mengão Queridão, né? Teve oportunidade de fazer alguns jogos como titular do Mengão Queridão e estava emprestado ao Bahia. Só que com essa história do Bahia virar SAF, o Bahia tá virando uma SAF diferente do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, porque o Bahia era um clube muito bem organizado. Então os voos do Bahia na contratação de jogadores, na tentativa de melhoria do seu elenco, estão sendo bem maiores e bem mais consistentes do que desses outros clubes. Com isso, o Gabriel Noga foi perdendo espaço na equipe baiana e agora ele vai se apresentar amanhã junto com os demais jogadores do Flamengo. A ideia do Flamengo é reemprestar o jogador que tem contrato com o Flamengo até dia 31 de dezembro de 2024. Portanto, ele tem ainda mais 2 temporadas como jogador do Mengão Queridão. Mas o jogador e o staff do atleta gostariam de fazer a pré-temporada junto com os demais jogadores para, quem sabe, ser utilizado durante o Campeonato Carioca às vistas do técnico Vitor Pereira, para que o Vitor Pereira decida, então, o destino do jogador. Esse foi o pedido do staff do atleta para o Flamengo. Então o jogador se reapresenta junto com o grupo amanhã, vai passar por todas as atividades que o elenco principal vai passar também, e aí o Vitor Pereira vai decidir o futuro do atleta, se ele permanece no Flamengo durante todo o ano ou se ele vai ser reemprestado. Vale lembrar que a janela de transferências, ela abre no comecinho de janeiro, no dia 10 de janeiro, e ela fecha no dia 4 de abril, ou seja, dia 3 de abril, perdão. Ou seja, o Flamengo tem muito tempo para poder trabalhar a janela de transferências, chegadas e saídas de jogadores. Mas amanhã, junto com Gabriel Noga, os jogadores do Flamengo se reapresentarão ou se apresentarão também 5 membros da comissão técnica do Vitor Pereira.
A maior parte das pessoas vem divulgando que são 4, mas eu vou provar para vocês que são 5 membros da comissão técnica do Vitor Pereira e eu quero apresentá-los a vocês, apesar da gente já ter falado sobre eles em algumas oportunidades aqui no canal. Espia só. Amanhã estarão no Ninho do Urubu o Rui Quinta, que é um auxiliar técnico de 62 anos. O último trabalho dele foi como treinador do Salgueiro em 2021, no primeiro semestre de 2021. Ele é muito conhecido lá em Portugal por ter ganho 2 taças de Portugal e 2 ligas de Portugal ao lado do Vitor Pereira. É um escudeiro do Vitor Pereira há muitos anos, é um cara muito conceituado em Portugal. E com o Vitor Pereira, os dois juntos ganharam 4 títulos lá em Portugal e tem uma integração muito boa. O Rui Quinta é muito inteligente, é um cara assim que domina muito a parte tática do futebol. Eu fiz muitas pesquisas sobre ele e ele vai ser um grande auxiliar para o técnico Vitor Pereira. O Luiz Miguel, cunhado do Vitor Pereira, na hierarquia lá no Corinthians, ele era o 2º homem de comando junto com o Vitor Pereira, quando o Vitor Pereira não estava, né? Com a chegada do Rui Quinta, isso deve mudar no Flamengo. Deve ser Vitor Pereira, Rui Quinta e aí o Luiz Miguel, que é o cunhado do Vitor Pereira, por conta do entrosamento que esses dois já têm e por conta dos títulos que eles já venceram. E também porque Rui Quinta é reconhecidamente um cara muito bom de esquema tático. No final do ano passado, no final de 2022, da temporada 2022, nós tínhamos um problema de leitura de jogo do Dorival Júnior e do seu filho à beira de campo. E a gente ficava, na maioria das vezes, perdido com as substituições. Por isso, eu não sou a favor da contratação de profissionais por nepotismo. Contratar o filho, o irmão, não rola. Isso só acontece, inclusive, com treinadores brasileiros, ou acontece, na sua maioria, com treinadores brasileiros. Na seleção brasileira, tínhamos também o filho do Tite. E isso não funciona bem, porque a cobrança tem que ser por um profissional bom, para um profissional formado, para um profissional com experiência. Qual a experiência do filho do Tite? Qual a experiência do filho do Dorival? Ser filho do Tite e ser filho do Dorival. No caso do Rui Quinta, não é um profissional formado, estudou para estar onde ele está, teve experiências sozinho como treinador, teve experiência como auxiliar, conhece muito e vai ajudar muito na beira de campo o técnico Vitor Pereira. Junto com ele vem o Paulo Sérgio Gomes, que é um analista tático de 48 anos. Os últimos trabalhos ele desempenhou como auxiliar técnico no Sporting de Covilhã, de 2020 até 2022. Está deixando o cargo para vir compor a comissão técnica do Vitor Pereira. Eu vou ficar aqui enchendo a bola dos profissionais, mas porque eles merecem mesmo. São profissionais conceituados, são profissionais que são muito elogiados lá em Portugal por conhecer muito da parte tática, por saberem muito os caminhos do jogo, por terem estudado muito os caminhos do jogo. Então a gente vai ter uma comissão técnica muito boa junto com o Vitor Pereira para poder trazer novidades, assim como o Jorge Jesus trouxe lá atrás também. O Fábio Miguel da Silva Oliveira é um dos membros mais jovens da comissão técnica do Vitor Pereira. Ele tem apenas 33 anos. Estava trabalhando como treinador no Desportivo Ronfi. Eu demorei um pouquinho porque o nome é complicado. No Desportivo Ronfi. Tá saindo do Desportivo Ronfi para vir para o Flamengo. Ele é conhecido por dominar números, estatísticas e utilizá-las dentro de campo. Essa geração mais nova de treinadores europeias, eles focam muito nos números, em saber, por exemplo, quantas vezes a equipe adversária faz um ataque pelo lado esquerdo, pelo centro de campo, pelo lado direito, qual o jogador mais toca na bola, para poder neutralizar essas ações. Essas são as principais características do Fábio Miguel da Silva Oliveira, membro mais jovem da comissão que se apresentará no Flamengo amanhã. Aí nós temos o Mário Monteiro, preparador físico, ex-Jorge Jesus. Trabalhou com Jorge Jesus 19 e 20 no Flamengo, com Jorge Jesus 21, 22 no Benfica. Tem 58 anos. A nação rubro-negra adora esse cara e esse cara adora ser Mengão. Não precisa de maiores apresentações, a não ser
o fato do Flamengo ter jogado contra o Liverpool, o último jogo da temporada, com quase 70 jogos nas costas, e o Liverpool com 25, e o Flamengo ter equiparado fisicamente com o Liverpool no ano de 2019. Basta comparar com a final da Libertadores da América de 2021. O Flamengo estava em frangalhos jogando contra o Palmeiras. Já contra a equipe do Liverpool muito mais bem preparada fisicamente, porque estava no auge da preparação física, e o Flamengo já no final, no último jogo da temporada. E o Flamengo equiparou forças físicas com a equipe do Liverpool. Trabalho feito pelo Mário Monteiro. Acredito muito no Flamengo em 2023, justamente por conta do Mário Monteiro. E o quinto membro da delegação do Vitor Pereira é o Thiago Heller, preparador de goleiros, 43 anos, que era auxiliar do Wagner Miranda no Flamengo. E a história do Thiago Heller, ela é bem legal. O Thiago Heller começou no Sub-13 do Flamengo, veio subindo, até se tornar auxiliar de preparador de goleiros do Wagner Miranda e ser promovido aos profissionais em 2021. Eu tinha muitas dúvidas sobre esse rapaz, eu achava que ele não estava à altura do Flamengo, por ser um preparador de goleiros cria do Flamengo, não ter viajado, não ter experimentado outros clubes, não ter passado por outros clubes, não ter experimentado novas técnicas. As técnicas dele como treinador de goleiros não são tão requintadas quanto aquelas que a gente via como preparador de goleiros do Paulo Souza, por exemplo, mas ele me surpreendeu. Todos os goleiros do Flamengo, exceção feita ao Diego Alves, em 2022, por conta de uma pubalgia, estiveram na melhor da sua parte técnica. Até o goleiro Hugo, em 2022, não nos deu grande susto debaixo das traves. O problema do Hugo é sempre com os pés. Então, hora de criticar, hora de elogiar. Eu gostei do trabalho que o Thiago Heller desempenhou. Acho que há profissionais melhores do que o Thiago Heller no mercado, sim, utilizando técnicas mais modernas e tal, mas o trabalho do Thiago Heller, do meu ponto de vista, foi muito bom no Flamengo. Haja vista o Santos, que não se lesionou, bateu o recorde de jogos debaixo das metas do Flamengo e foi muito bem tecnicamente graças ao trabalho do Thiago Heller. Eu pergunto para vocês se vocês já conheciam toda essa comissão técnica, o que vocês pensam delas, né, de todos os integrantes, e principalmente sobre o trabalho que o Thiago Heller desenvolveu no Flamengo 2022. Eu era muito desconfiado com ele, dei muita pedrada, vocês sabem disso, mas agora ao fim do trabalho, a avaliação do meu ponto de vista é positivo. O Thiago Heller merece estar no lugar que está, a menos que o Flamengo resolva trazer um grande preparador de goleiros reconhecido no Brasil e até no exterior. Aí o Thiago Heller merece fazer parte da comissão como auxiliar desse tal preparador de goleiros. Mas não é o caso. O Flamengo não está procurando um preparador de goleiros nesse exato momento, justamente porque o trabalho do Thiago Heller foi muito reconhecido no ano passado. Com o Vitor Pereira, a exigência será maior. E se o Thiago Heller conseguir se destacar jogando, treinando os goleiros em 2023, ele vai permanecer na comissão técnica permanente do Flamengo. Se não, se o Vitor Pereira achar que o trabalho é fraco ou que o trabalho não atende às expectativas, o Flamengo vai procurar no mercado, até com indicação do treinador, um preparador de goleiros. Mas hoje a situação da comissão técnica é essa. Amanhã nós teremos no Ninho do Urubu Rui Quinta, 62 anos, auxiliar técnico, Paulo Sérgio Gomes de Oliveira, analista tático, Fábio Miguel da Silva Oliveira, analista tático, Mário Monteiro, preparador físico, e Thiago Heller, preparador de goleiros. Uma boa comissão técnica, né, nação? Uma das melhores comissões técnicas que o Flamengo montou nos últimos tempos. Exceção feita a comissão técnica do Jorge Jesus. Eu acho essa comissão aí sensacional. Estou muito empolgado para tudo que vai acontecer a partir de amanhã com o Mengão queridão. Eu não sei da onde as pessoas tiraram, porque eu não estava muito empolgado com o Vitor Pereira. Não só estou muito empolgado, como estou muito esperançoso no que vai acontecer daqui para frente com o Vitor Pereira, tá? A situação do Gerson, pessoal, eu sei que é uma novela, eu sei que tem muita gente que não está afim de ficar assistindo ou sabendo notícias dessa novela, mas a nossa nossa obrigação é informar. Nós trabalhamos com informação, então eu vou trazer informações do Gerson para vocês, tá? O Olympique de Marselha quer
os 20 milhões de euros pelo Gerson, mais o abatimento dos 6,5 milhões de euros. Nos últimos dias, a gente apurou que o Flamengo até deu uma melhorada na proposta, saindo de 12 milhões de euros para 15 milhões de euros para tentar contratar o Gerson. O Flamengo daria 15 milhões de euros, mais o perdão dos 6,5 milhões de euros. A proposta chegaria ali a 21 milhões de euros e meio e o Flamengo ainda faria a bonificação por metas ao Olympique de Marselha, o que poderia chegar ali a 22, 23 milhões de euros. Ainda assim, o Olympique de Marselha quer tentar permanecer com o Gerson, que está treinando em separado, não olha na cara do treinador, nem o treinador na cara dele, está sendo desvalorizado nesse momento pelo próprio Olympique de Marselha, mas os caras têm um outro plano. Já que o Flamengo não vai dar um salto maior do que aquilo que os caras querem que o Flamengo ofereça 20 milhões de euros, mais o perdão dos 6,5 milhões de euros, mais bonificações para o Gerson, o que extrapolaria quase a casa dos 30 milhões de euros pelo Gerson. E isso o Flamengo não vai fazer. E o Olympique viu que com o Flamengo ou ele aceita aquilo que o Flamengo está propondo, ou então não vai ter negócio. Então agora o Olympique de Marselha está trabalhando a cabeça do Gerson para fazer com que o Gerson aceite a ir para outro clube europeu. Por enquanto o Gerson está batendo o pé, que quer ir só para o Flamengo. Mas o Olympique está conversando com o Gerson, pessoas assim que têm uma boa abertura com o Gerson dentro do Olympique, estão tentando convencer o volante a aceitar ir para um outro clube europeu. Só que não houve propostas de outros clubes europeus pelo Gerson. Então o que o Olympique quer fazer? Se o Gerson aceitar ir para uma outra equipe europeia, e é claro que o Gerson vai colocar suas condições, se aceitá-las, né, de determinados clubes ele aceita, outros não, o Olympique de Marselha vai tentar envolver o Gerson não numa venda, mas numa troca. Vai tentar, por exemplo, ir num clube da Premier League e oferecer o Gerson a troco de um jogador. O Olympique estaria até inclinado a voltar. Ou seja, eu ofereço o Gerson mais um valor e você me dá fulano de tal. Agora, esses clubes aos quais o Olympique de Marselha vai oferecer o Gerson, caso o Gerson concorde, tem que passar pelo crivo do Gerson. O Gerson tem que querer ir para esses clubes. Então, essa é a nova tática do Olympique de Marselha. E o que o Flamengo pode fazer? Absolutamente nada. Aguardar, esperar para ver se os caras do Olympique vão conseguir trabalhar a cabeça do Gerson e se eles, depois de trabalhar a cabeça do Gerson, vão conseguir usá-lo como moeda de troca. Se conseguirem, o Flamengo, infelizmente, vai perder a contratação, o Gerson vai para outro lugar, até porque o Flamengo não tem o que fazer com esses valores absurdos que o Olympique está pedindo pelo jogador. Agora, se o Gerson insistir, bater no pé que só vem para o Mengão queridão, aí o Flamengo continua no páreo, o Olympique vai esgotar tudo que tiver que esgotar com o atleta e depois vai ter que aceitar as condições impostas pelo Mengão queridão. É um jogo de paciência, é um tabuleiro de xadrez, onde o Olympique está tentando novas jogadas para sair dessa questão de ficar somente na mira do Mengão queridão. Então nós temos que aguardar, a novela ainda vai longe, eu sei que você não curte novelas, mas a verdade da negociação é essa e eu não vou ficar pintando uma coisa que não existe, eu vou falar sempre a verdade para vocês aqui, ok? Bom, e nós temos também aí a situação do Douglas Costa, né, gente? O Douglas Costa é um jogador que não convenceu a nação rubro-negra, mas que parece que convenceu o Vitor Pereira. Por quê, pessoal? Não é só o Marcos Braz que quer a contratação do Douglas Costa. O Vitor Pereira aprovou a contratação do Douglas Costa, acha que o Douglas Costa pode ser um jogador que vai ajudar muito, vai ser mais um atleta a ajudar o Flamengo no ano de 2023 e se depender do Vitor Pereira, o Douglas Costa será jogador do Mengão queridão. A diretoria do Flamengo está lidando com a situação da rejeição do torcedor rubro-negro com a contratação do Douglas Costa. Eu vou dar mais uma vez a minha opinião e vou pedir para vocês deixarem as suas nos comentários, tá? O Douglas Costa é um jogador muito técnico, é um jogador muito bom, mas não me parece funcionar numa equipe que precise dele o tempo todo. E conversando assim com alguns conselheiros do Flamengo, com algumas pessoas do Flamengo, do futebol do Flamengo, me foi passada uma ideia diferente do Douglas Costa, que a torcida está pensando muito no Douglas Costa para fazer 70 jogos por ano. E isso o Flamengo não precisa.
O próprio Arrascaeta fez 47 jogos, se não me falha a memória, e foi um dos que mais jogou junto com o Gabriel. Então, assim, o Flamengo acredita, junto com o Vitor Pereira, que possa trabalhar a quantidade de jogos que o Douglas Costa vai jogar, junto com os demais atletas do Flamengo, e que, dosando essa quantidade de jogos, o Douglas Costa pode ser tão importante quanto o Felipe Luiz como o Rafinha foi, como o Vidal também é. Então, a expectativa é preparar o Douglas Costa para poder jogar jogos importantes, jogos que forem planejados pelo Vitor Pereira para ele jogar, descansar em outros e ter o Douglas Costa sempre na melhor fase física dele durante todo o ano. Me foi passado, inclusive, o seguinte: Fabrício, você comparou muito ele nos outros times, mas os outros times não tinham um elenco que o Flamengo tem, um elenco que pode dosar as vezes que o jogador vai entrar em campo. Hoje, o Flamengo não precisa do Douglas Costa para nada. Nós temos jogadores para atuar pela equipe do Flamengo e ter condições de ganhar Brasileiro, de ganhar Libertadores, de ganhar a Copa do Brasil. Então o Douglas Costa entraria no Flamengo para ser mais um jogador. Não como foi no Grêmio, que era o camisa 10 que tinha que jogar todos os jogos e carregar a equipe. No Flamengo ele seria mais um jogador a participar de um esquema que o Vitor Pereira prepararia para eles, no plural, não para ele, para eles, para poder extrair o máximo do jogador, reduzindo o número de lesões e aumentando o aproveitamento do atleta em campo. Eu confesso para vocês que depois desse papo que eu tive, eu fiquei mais assim, inclinado a ver, realmente, né, se o cara não vai jogar aquele tanto de jogos que o estressava fisicamente, de repente o Flamengo possa aproveitar o melhor do jogador dentro de campo. E segundo eu fui informado também, seria o contrato de um ano só, não seria na casa dos valores que ele recebe hoje nos Estados Unidos, seria bem abaixo disso, porque o Flamengo faria a proposta ao Douglas Costa mais por bonificações em títulos, em jogos, em gols, em assistências, quase que um contrato de produtividade. Não chega a ser um contrato de produtividade, não, mas o Flamengo avançaria mais na questão da bonificação do que na questão do pagamento salarial fixo, ou seja, quase um contrato de produtividade. Quase, porque não é, porque ainda seria um salário alto, ali na casa de uns 500, 600, 700 mil reais, mais o que ele conquistar dentro de campo pelo Flamengo. Então eu comecei até a achar assim, mal não vai fazer, né? Porque desagregador ele não é. Ele tem alguns problemas, ele teve alguns problemas no Grêmio de faltar jogos para poder casar e tudo mais, mas aquele time do Grêmio também era bem traiçoeirozinho, né? Tanto é que acabou caindo para a segunda divisão. Não sei, o que vocês pensam a respeito disso, dessa visão do Flamengo para o Douglas Costa, dessa maneira que o Flamengo visa fazer o aproveitamento do Douglas Costa? Coloca aqui nos comentários, se você puder, deixa o seu like, recomenda o nosso canal, aproveita que a família está toda reunida aí, fala sobre o nosso canal para a família, o Resenha, o Fla Nação VP, para os caras assistirem, quem sabe gostarem, permanecer conosco. Eu desejo demais que todos vocês aproveitem demais essas datas de final de ano, que deixa o coração da gente mais acalentado, que nos deixa com um espírito mais aberto para o amor, para a tolerância, para o carinho, para a paz, para a harmonia. Eu quero que vocês tenham as melhores experiências do mundo sempre, tá? Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós e por tudo que vocês ainda farão por nós, porque eu não pretendo sair daqui tão cedo, a menos que vocês queiram que a gente saia. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia 25, um excelente Natal. Saudações rubro-negras.